quanto as pessoas com as quais você conviveu, os lugares que você frequentou, os ambientes em que você conheceu impactam em quem você é, na tua identidade. Tem um autor muito famoso, Goffman, Irving Goffman, da obra Representação do Eu na Vida Cotidiana, que ele fala que a nossa identidade é construída através dos papéis que a gente representa, como se fosse um teatro. É como se você recebesse um papel, Thalita, você vai receber o papel de filha e você vai ter que atuar como filha. Dentro dessa, repetindo essa atuação, dentro dessa cena, que eu vou construindo a minha identidade. Não significa que todos os filhos serão iguais. Significa que eu tô entrando numa cena. Então, eu ali, ó, fui colocada numa cena. Eu vou ter que lidar com essa cena. E eu vou ter que lidar com a expectativa do meu entorno com relação àquilo que eu faço. Então, digamos que na minha cena tem um irmão, entende? Essa é a minha cena, então eu vou ter que lidar com ela. A maneira pela qual eu vou lidando com essa cena e vou repetindo o meu comportamento vai construindo a minha identidade. Então, eu não posso dizer que todas as pessoas que têm irmãos são iguais. Eu posso dizer que todas as pessoas que têm irmãos têm que enfrentar e responder a essa cena, entende? Então, ali, ó, eu, Thalita, não vi droga na minha infância, na minha adolescência. E não tendo acesso à droga, não tendo na minha cena esse item, eu não tive que lidar com esse item, entende? Então, é muito interessante essa reflexão para a gente pensar em que medida as cenas em que a gente foi colocado, né? Eu comecei a trabalhar com meu pai com 13 anos, é uma cena. Eu podia me comprometer com o trabalho ou não. Assim como eu podia ter gostado do trabalho ou não. Mas, claro, né? Não é cartesiano assim dessa forma, né? Sim ou não. Mas só pra gente entender o quanto essa cena, mas eu tive que lidar com a informação trabalho. Eu tive que lidar com a informação responsabilidade, né? Então, quanto mais cenas a gente foi submetido, mais a gente foi obrigado a se posicionar. Então, é como se você estivesse sendo jogado num tabuleiro e você tem que ali, né, por exemplo, a juventude que viveu a cena polarização política teve que lidar com uma informação que eu não lidei na minha juventude. Então, na minha juventude não tinha essa concepção esquerda-direita. Eu não tinha que me direcionar e me posicionar com relação a isso, entende? Então, a repetição de um comportamento, né, dentro das cenas em que a gente vai vivendo durante a vida, vai reforçando quem a gente é, né? Então, claro, sempre pautando no olhar do outro sobre a minha representação. Então, tem a expectativa do meu entorno. É muito importante, agora falando, tendo noção disso, pensar o quanto a expectativa do outro, a expectativa da sociedade impacta na tua possibilidade de ser autêntico. Claro, puramente autêntico é complicado porque a gente lida com a expectativa da sociedade a todo momento, né? A construção da nossa, de quem a gente é, como a gente fala, como a gente se comporta, como a gente veste, é muito por imitação, né? Na antropologia. Porém, a gente tem mais ou menos limites, né? Teve um outro ator que eu comentei sobre o quanto a gente fica mais ou menos confortável com o olhar do outro. Claro, né? Quanto mais cenas diferentes a gente tivesse dispostos, mais possibilidades de atuação a gente vai entender, pensando em espelho, né? Em olhar os outros e tentar se comportar e perceber que a gente tem maneiras diferentes de se comportar. Agora, claro, quando a gente começa a refletir sobre quem a gente é e sobre quais são os papéis e como a gente representa esses papéis, pode dar um conflito na nossa cabeça, né? No sentido de que, tá, mas por que que eu sou a mãe que eu sou? Por que que eu sou a amiga que eu sou? Por que que eu sou a profissional que eu sou? Por que que eu me comporto desta maneira e não de outra maneira?
no processo de racionalização da vida e da repetição de comportamento, a gente pode e deve se posicionar. Então, a ideia da gente conseguir entender que os ambientes em que a gente frequenta, as pessoas em que a gente convive, as expectativas do outro sobre quem a gente é impactam naquilo que a gente faz, é importante. Até à medida em que a gente pode pensar quais são as interferências que a gente entende que fizeram diferença ou explicam o nosso comportamento e se a gente quer manter essas interferências ou não. Romper com algo não é fácil, mas compreender que em certa medida eu tô fazendo ou deixando de fazer porque o olhar do outro e a repetição de um comportamento me fez ser assim, é libertador. Então, se eu consigo perceber que eu tô atendendo uma expectativa do meu pai, que eu tô entendendo a expectativa daquelas pessoas que eu convivia naquele grupo específico e que eu não tenho obrigação, né, de manter esse meu comportamento e que eu posso de alguma forma romper, gente, isso é libertador, né? Compreender por quê e em que medida que eu posso, né? Agora, claro, na psicologia daí, né, pensando o quanto a nossa identidade foi construída, forjada desta maneira, né? Então, o quanto a gente concebe o que a gente deve ou não deve fazer, e enquanto a gente sente isso, romper com essas questões pode ser muito mais intenso, o que não significa que não seja possível. Principalmente pensando que a gente está falando de se sentir ou não à vontade, né? Porque a ideia é, quando a gente está repetindo comportamentos e que de alguma forma violentam a gente sente, né? E pensar que a gente tem possibilidade de se escutar e se respeitar e tem possibilidade de ser mais autêntico, principalmente numa sociedade mais diversa, onde a gente consegue ter múltiplas referências, também é libertador. Então, que a gente possa identificar quais foram os papéis, quais foram as cenas em que a gente viveu e que a gente possa também se posicionar com relação ao que a gente entende que faz sentido, né? E o que a gente percebe que tem necessidade e possibilidade de romper. Interessante, né? Isso aí é o Irving Goffman.